Para a gente ter uma pequena ideia do quanto ainda existem altos índices de violência infantil, somente no Brasil, no ano de 2019, foram registrados diariamente, todos os dias, 233 agressões a crianças e adolescentes, sendo que grande parte delas acontecem em ambientes domésticos, fora o que não é registrado. Esses índices também apontaram que durante o decorrer da pandemia, as agressões poderiam aumentar cerca de 32%. Essa é uma situação muito difícil para qualquer mãe e para qualquer pai. Por isso a gente precisa entender como identificar os sinais de que uma criança pode estar sendo vítima e como a gente tem que agir em meio a isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nick, o Pepe e o Luca. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que muitas vezes os sinais de que uma criança está sofrendo abuso podem não aparecer e quando aparecem são difíceis de identificar. É natural que quando a gente pensa em abuso infantil, o primeiro pensamento é de uma criança com hematomas ou marcas espalhadas pelo corpo, mas tem muitos sinais que não são assim tão claros. O que torna a situação do abuso infantil ainda mais difícil é que muitas vezes o agressor é alguém que conhece a criança e isso pode fazer a criança relutar em dizer algo para proteger o agressor ou porque tem medo do que o agressor pode fazer, porque ele pode, por exemplo, dizer que os pais podem morrer se ele contar ou alguma coisa do tipo. Quando uma criança aparece com algum hematoma causado pelo agressor, ela vai tentar criar histórias para explicar aquilo. Por isso é importante sempre procurar saber a veracidade do que a criança está contando. E também é muito importante ter em mente que ele não está omitindo os fatos por maldade, mas por medo. Além de hematomas inexplicáveis, crianças vítimas de violência também podem evitar qualquer tipo de toque ou contato físico, demonstrar medo, por exemplo, de ir para algum lugar ou até de voltar para a própria casa. E elas podem também evitar ficar perto de determinada pessoa, sempre parecerem estar em alerta para qualquer movimento, usam roupas que não combinam com o clima, como casacos para esconder machucados, e também ficam afastadas de amigos e atividades sociais. Os sinais e os sintomas específicos dependem muito do tipo de abuso e por isso podem variar. Por essa razão é tão importante a gente prestar sempre atenção no comportamento do nosso filho e em como ele age no dia a dia. A maioria dos agressores se parecem com qualquer outra pessoa. É difícil enfrentar o fato de que alguém que a gente conhece e que a gente algumas vezes ama pode estar fazendo tanto mal para uma criança. Mas a realidade é que em 90% dos casos a criança conhece, confia e convive com o abusador. E esses mesmos índices identificam que a maioria dos agressores são membros da família ou parentes próximos. Pode ser pai, padrasto, tio, avô, tia, avó e até mãe. Mas os abusadores também podem estar nas escolas ou em creches. De acordo com alguns estudos policiais, 96% dos agressores, infelizmente, são do sexo masculino. Eu não estou dizendo que o seu filho está correndo um grave perigo perto de qualquer homem, mas é importante a gente saber desses índices para uma melhor identificação, principalmente quando a gente vai levar em conta que o agressor pode estar dentro do mesmo espaço que você. E quando as agressões são identificadas, é muito comum que os pais não saibam o que fazer e nem como agir com a criança. Primeiro bate aquela sensação de que a gente falhou como pai, que não conseguimos proteger a pessoa que a gente mais ama e nos sentimos totalmente incapazes. E então vem vários questionamentos, né? Eu tenho que conversar com meu filho sobre isso, como que eu vou abordar esse assunto? Ele é só uma criança, como que eu posso enfrentar essa situação? E isso quando a gente não comete o erro de culpabilizar a vítima. Essa é a pior armadilha que a gente pode correr, que é negar os sinais de agressão e colocar a criança como manipuladora, como sedutora ou merecedora do mal que está sofrendo. Quando a gente perceber que tem algo errado com o nosso filho, é preciso ter em mente que você não tem que chegar abordando esse assunto logo de cara. Quando você faz isso, a criança vai se sentir acuada, com medo e
na maioria das vezes vai negar tudo por ficar muito assustada. É preciso ter uma conversa calma, dizer para a criança que você percebeu que ela tá um pouco triste, que ela tá indisposta. E aí ela precisa perceber que você não tá julgando e nem acusando. A criança precisa se sentir confiante para contar para você sobre o que ela tá vivenciando. É importante não pressionar muito e nem tentar colocar palavras na boca da criança. As palavras precisam vir da criança. Ela precisa saber que você tá ali para ouvi-la, independente de qualquer coisa. Se o seu filho te contar que tá sofrendo algum abuso, é importante que você não reaja de maneira a gritar ou algo do tipo nesse momento, porque isso vai assustar a criança em níveis muito grandes. Então é necessário calma, apesar de tudo, e continuar ouvindo a criança e não tentar investigar. Deixa que o seu filho conta as coisas para você e então você agradece por ele ter confiado em você e que a melhor coisa que ele fez foi te contar. Eu queria fazer um adendo aqui sobre essa história de contar, que eu sempre falei muito para os meninos, desde que eles eram muito pequenininhos, que era importante que se alguém algum dia falasse para eles que eles não podiam me contar alguma coisa, era aí que eles deveriam me contar. E se essa pessoa ameaçasse a eles, ou a mim, ou o pai deles, dizendo, mas se você contar, vai acontecer alguma coisa com o seu pai, é mentira. E é porque essa pessoa tá fazendo alguma coisa muito errada, então você precisa ir correndo contar pra mamãe. E se essa pessoa te falar alguma coisa e a mamãe não estiver perto, você tem que falar pro adulto responsável por você que tá perto, pela sua avó, pra sua professora, ou enfim, alguma dessas pessoas. Eu acho que é muito importante a gente sempre deixar isso muito claro para as crianças. Elas precisam saber que existem riscos, que coisas acontecem e elas precisam estar preparadas para enfrentar. Então a primeira coisa é entender, deixar muito claro para elas que se acontecer alguma situação parecida com essa, eles precisam ter confiança e ter a certeza de que precisa contar para o responsável. Saber que o seu filho sofreu algum abuso, alguma violência é devastador, mas enfrente a criança, tente manter a calma, tente, eu sei que é difícil. As crianças, elas observam as nossas reações e naquele momento que ela já tá assustada e amedrontada, ela precisa confiar que vocês vão passar por isso juntos. E por mais revoltante que seja, é importante proteger a privacidade do seu filho e não comentar esse assunto com outras pessoas, principalmente na frente dela. Você precisa explicar que ela não tem culpa alguma do que aconteceu e que você vai fazer o que você pode e o que você não pode para mantê-la segura. Muitas pessoas acreditam que a criança vai se sentir muito melhor se ela ouvir que o agressor foi ferido ou foi punido, mas isso pode deixar a criança muitas vezes com medo e nervosa também. Você tem que se lembrar que a sua primeira prioridade é cuidar das necessidades do seu filho e em seguida denunciar. Denuncie o crime, busque ajuda profissional para a criança e para você também. Apoio e tratamento especializado são essenciais para a recuperação da criança e dos pais também. Nesses momentos, o apoio dos pais é o que vai ser o alicerce. É preciso sempre dizer que você está ali para enfrentar esse momento com seu filho, que você o ama independente do que aconteceu, que ele vai superar isso junto com você, que você tá lá para protegê-lo. E por último, situações como essa são extremamente difíceis e delicadas e por mais revoltado que você possa estar, você precisa lembrar que a prioridade é o bem-estar do seu filho. A denúncia é vital. Nunca se cale diante de uma violência. Por mais doloroso que seja denunciar alguém da família, por exemplo, um parente ou um conhecido, não fiquem calados. É preciso denunciar o agressor e procurar o mais rápido possível todas as medidas protetivas legais para afastar essa pessoa do convívio com a sua família, por mais que isso possa parecer doloroso. Lembre-se que o abuso sempre leva a outro abuso e a outro, e um dia pode resultar numa fatalidade, como no caso do Henry e de tantas outras crianças que a gente já viu. Ainda que isso não aconteça, crescer com um abusador é um trauma devastador que pode destruir a vida do seu filho para sempre. E também se lembre que não para por aí. Hoje essa pessoa está fazendo com seu filho e se ela não for parada, ela pode fazer algo pior, não só com seu filho, como com outra criança. Seja forte, denuncie e isole o seu filho desse tipo de convivência. Lute pelo seu filho. Não se esqueça de procurar profissionais capacitados para te ajudar a lidar com os efeitos perversos que esse tipo de abuso
pode provocar na maioria das vezes. Também não deixe de procurar ajuda para você, tanto de autoridades responsáveis quanto de profissionais especializados. É preciso saber se cercar de um guarda-chuva protetivo para garantir a integridade da criança e o fim do ciclo de abusos. E caso você seja mãe ou pai e esteja presenciando algo assim, não deixe que a situação se perpetue. Tome uma atitude imediatamente, mas faça isso de maneira pensada e racional. Lembre-se que não tem uma pessoa no mundo mais importante para a gente que os nossos filhos e que temos o dever de protegê-lo e garantir uma vida plena e segura. E mais, não só os nossos filhos, qualquer criança que esteja próximo de nós percebeu um abuso, tem dúvida, na dúvida denuncie. Então, se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados, atentos à nossa realidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Mas não fique só por aqui. E se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!